Bom, pessoal, dando continuidade, então, na parte 2 aqui das funções intelectuais do sistema nervoso central, aprendizado e memória, e as bases moleculares e fisiológicas, né? Então, na parte 1, a gente estudou o que é memória, os tipos de memória, as etapas da memória, a LTP como modelo, né, fisiológico de memória, o que acontece em cada LTP. E aqui a gente vai estudar como é que se estuda um pouquinho a memória, né? Antes da gente passar por isso, para essa parte específica, a gente vai ver alguns conceitos importantes relacionados à memória, né? Então, por exemplo, né, o que seria a extinção? Então, dá para fazer extinção de memória? Dá, né? Então, o que é a extinção? Na realidade, é um novo aprendizado, né? Ele é uma situação reversível. Na realidade, as memórias elas não são extintas. Nós temos um novo aprendizado em virtude de um aprendizado que a gente já teve. Então, a gente ameniza, no caso da extinção, a gente ameniza uma memória aversiva com um novo aprendizado que tem em cima. Vamos supor assim, dando um exemplo, né? Vocês estão num banco, vocês recebem lá de repente, naquele dia que vocês foram no banco, o banco ele foi assaltado, o bandido colocou vocês no chão, tal, não sei o que, vocês passaram a ter um receio de ir no banco. Mas o que acontece? A partir do momento que vocês voltam ao banco várias vezes e que não acontece esse tipo de evento, vocês já estão memorizando outras coisas, né? Então, e vamos supor assim que nessas vezes que vocês vão, né? Que é superior que é posterior a esse quadro aversivo, aconteçam várias coisas boas. Então, vocês estão fazendo extinção de uma memória antiga, tá? Outra coisa que acontece é o esquecimento. E a partir do momento que eu tenho esquecimento, aí a coisa complica, porque eu tenho uma atrofia e morte neuronal, ele envolve isso, né? O esquecer. Inclusive, a gente usa muito essa palavra esquecimento para amnésia. E na realidade, esquecimento é praticamente um processo irreversível. E outra coisa que também acontece no nosso cérebro é a repressão. Então, eu tenho uma memória ruim e através de uma defesa psicológica, neuronal, né? Acontece um processo de repressão. Então, essa memória ela é evitada dela surgir. Então, os meus sistemas de defesa, lá na psicologia, a gente aprende muito bem isso na parte de id, ego e superego, né? A gente tem esse mecanismo, essa memória é uma memória tão aversiva que o próprio sistema nervoso lhe dá um jeito, né, de camuflar essa memória durante um determinado período de tempo. Acontece muito nos casos de, vamos supor, de estupro ou abuso sexual de uma menina, né, ou de um rapaz, de um menininho, por alguém da família, assim, quando ele era muito pequenininho. Então, mais tarde pode acontecer através de um processo de terapia, essa pessoa ela está fazendo terapia por algum motivo e essa memória ela vinha aflorar, né? Então, isso é muito comum, tá? Então, eu posso extinguir uma memória por um determinado tempo, que na realidade eu estou colocando, é como se eu colocasse uma memória boa em cima de uma memória ruim. Eu posso realmente esquecer essa memória. Aí já são os processos relacionados às doenças neuropsiquiátricas, onde eu tenho problema de memória, ou eu posso ter quadros de repressão, tá? Bom, nós temos vários moduladores de memória, por exemplo, o sistema inibitório mediado pelo neurotransmissor GABA, quando ele ativa lá os receptores GABA-A, eles são inibitórios, tá aqui, né? Tudo que tá inibindo aqui, ó, eu tô colocando com uma setinha com sinal de menos, né? A dopamina, ela é um ativador de memória, a acetilcolina é um ativador de memória. Vocês viram lá que
Os anticolinesterásicos, eles são usados no tratamento da doença de Alzheimer, né? E a falta de memória, ela é característica da doença. A noradrenalina, ela é uma ativadora de memória. A serotonina, dependendo da estrutura e do receptor, ela pode ser ativadora ou inibidora de processo de memória. Os hormônios, como por exemplo o estrogênio, né? No caso das meninas, e a testosterona, no caso dos meninos, eles são ativadores de memória. O estresse já é um evento que ele pode modular negativamente a memória, principalmente em demasia, né? Então, no caso aqui, a noradrenalina, nesse sentido aqui, de uma situação estressante, ela pode prejudicar a memória. Condições como cansaço físico, eles são moduladores negativos de memória. O uso de canabinoides, por exemplo, né, dos derivados da cannabis, eles são inibidores de processos de memória. Inclusive, há uns anos atrás foi cogitado o uso de alguns canabinoides para estresse pós-traumático, e hoje em dia a gente sabe que eles funcionam mesmo, né? O canabidiol está aí para não deixar a gente mentir. As drogas lícitas, como os benzodiazepínicos, ó. Então, benzodiazepínicos, lá o diazepam, a família do diazepam, elas são prejudiciais para a memória. Alguns antidepressivos são prejudiciais para a memória. O álcool é muito prejudicial para a memória, lembra lá da síndrome do blackout alcoólico, né? Da síndrome de Korsakoff, que a gente viu causando amnésia. E as emoções, dependendo do tipo de uma emoção, eu posso ter uma emoção de cunho positivo, e essa emoção, ela pode ser favorecida, né? E eu ver, lembrar, ou eu posso ter uma emoção de cunho negativo. Essa minha memória é ligada a um evento não muito legal, então eu tenho aquele processo que a gente chama ali de repressão, que a gente... Tá? Lembra ali, ó, essa pergunta, ela ficou na cabeça aí dos neurocientistas durante muito tempo. Então, onde é que ficam localizadas as memórias que foram, né? A gente já viu anteriormente. Então, elas ficam em vários locais, no lobo temporal, no corpo estriado, no córtex, na amígdala, no cerebelo. Então, dependendo do tipo de memória que eu tenho. E baseado em que o pessoal hoje sabe disso, né? Baseados nos estudos que podem ser feitos em seres humanos, podem ser feitos em animais, né? E também pode ser feito através de casos clínicos, né? Então, eu posso ter um determinado problema clínico, lá eu tenho um tumor numa região né, hipocampal, por exemplo, e esse meu paciente, ele pode vir a ter déficits de alguns tipos de memória. Então, os casos clínicos, eles também foram super importantes aí ao longo dos anos da medicina, né, tudo da memória. O primeiro caso que surgiu foi em 1848, foi com esse rapaz aqui, que a gente chama de Phineas Cage. Esse rapaz, ele trabalhava na construção de estradas de ferro lá nos Estados Unidos, quando começou a colonização americana nos Estados americanos, e ele era um especialista em dinamitação, né? Então, e naquela época se usava muita dinamite para, vamos supor que a estrada de ferro ela ia passar por um determinado túnel, então para dinamitar esse túnel eles usavam lá a dinamite. E ocorreu um acidente no trabalho desse rapaz. Ele era um especialista em explosivos, então eles faziam rastrilhos de pólvora, né? Até essa pólvora chegar na dinamite, então eles tacavam fogo ali no rastrilho de pólvora. Então, quando explodia, o que acontecia, né? O pessoal tinha que ficar assim um bom tempo, né? Um espaço de longe ali do local onde estava ocorrendo a explosão para não se machucar. Então, o Phineas Cage, ele preparou todo o processo, eles colocaram a banana de dinamite assim numa rocha grande que eles estavam dinamitando, mas quando eles botaram o fogo, o rastilho de pólvora ele se apagou. E ele voltou, e quando ele foi voltar para
para ver o que tinha acontecido. Um outro rapaz, né, um outro trabalhador da estrada de ferro foi lá e botou fogo no rastilho de novo. Então ele estava muito próximo do local onde ia ocorrer a explosão. E esse vergulhão aqui de ferro, ó, que ele está na mão, ele explodiu, né, com o ato da explosão, ele penetrou, né, então ele veio na direção do Phineas Cage aqui, ó, e ele foi entrando aqui nessa região aqui, ó, ele tirou esse olho fora, esse olho passou todo para fora, né, ele perdeu o olho, ficou cego, como mostra aqui na fotografia. E lógico, a calota craniana, ela saltou fora, ele perdeu essa calota craniana, e também teve muita perda de massa cefálica. Em 1994, só para vocês terem ideia, eu estava começando lá o meu doutorado, quando a revista Science ele fez uma espécie de um estudo, na época que começou a surgir essa revolução em termos de tecnologia, então de estudo de computador. Então eles fizeram um apanhado geral do que o Phineas Cage tinha perdido em termos de massa cefálica. Só para vocês terem ideia, gente, o Phineas Cage lá não existia carro, né? Ele era carroça, então ele perdeu mesmo a calota craniana. E eles levaram ele estava consciente, com o vergulhão enfiado aqui perto do olho, aqui, ó. Me desculpem. E eles levaram ele de carroça de uma cidade para outra, né, no médico mais próximo. E o que o cara fez? O cara puxou o vergulhão, né? Então o olho dele saltou para fora. Mas naquela época eles não tinham como reconstituir a calota craniana. Eles colocaram uma tela. E o final desse moço aí, ele não morreu, ele estava sempre consciente durante todo o processo, mas ele virou uma aberração circense, né? Então ele passou o restante da vida dele, os dias dele, para sobreviver, né? Sendo assim uma amostra circense. Então naquela época, quando, né? Nascer uma pessoa assim com algum problema congênito ou genético, alguma anomalia, né, eles eram apresentados em circos e ele terminou desse jeito. Obviamente que a história conta, né, que ocorreu várias mudanças, uma das mudanças é a personalidade deles, ó. Todo esse caso que eu estou falando para vocês, ele está no Museu de História Natural de Londres. A gente encontra lá quando vai na Inglaterra, né? A história do Phineas Cage, o que saiu. E essa parte aqui da calota aqui, ó, foi uma reprodução que fizeram posteriormente, né? Na real, eles colocaram uma espécie de uma redezinha e as pessoas pagavam para ver o cérebro dele assim, pulsando, né? Quando ele estava e assim por diante. Nós tivemos aqui um caso assim muito semelhante no Brasil, com o Phineas Cage, um cara parecido com o Phineas Cage também. Outra história assim bem famosa em neurociência é o caso HM. O HM ele sofria mais de 10 anos de ataque epilético quando ele era criança, né? E esses ataques epiléticos ocorreram porque durante a infância ele foi atropelado, ele teve perda de massa cefálica, né? E ele começou a ter epilepsia. E nessa época aqui que ele estava assim bem gatinho, só para, né, que vocês estão vendo aqui, ó, ele foi operado. Então, ele sofreu, né, um processo de lobotomia e foi tirado uma região do hipocampo e da amígdala, que era a região onde os médicos achavam que o foco epilético do HM ele tinha iniciado, né? Então, aqui só para vocês terem ideia, é uma fotografia do processo de estereotaxia que eles estavam fazendo ali com HM. E ele morreu também faz uns 2 anos atrás, ó, lá no hospital onde ele esse processo. Ó, aqui só mostrando para vocês, ó,
são desenhos, né, morfológicos aqui do cérebro deles, e na realidade a gente chama isso de planejamento cirúrgico, o que eles deveriam tirar, né, o que a Brenda Milner e o Scoville deveriam tirar aqui do cérebro do HM. Aí a cirurgia ela foi feita, né, HM, então foi feita uma remoção bilateral da formação hipocampal do HM e da amígdala e das áreas corticais vizinhas aqui, né? Então, toda essa região aqui do hipocampo, ó, né, foi feita a lesão aqui no hipocampo, tá? E ele tirou, essa foi a cirurgia que fizeram. Essa cirurgia, só para vocês terem ideia, ela saiu no New York Times, né? No jornal, então foi uma das primeiras cirurgias de grande porte, com o intuito de curar um quadro de epilepsia. Né? Então, ele teve toda essa região removida aí da amígdala, do hipocampo, né? Tudo que está em pretinho aqui. Quem fez a cirurgia foi essa senhora, que é a Brenda Milner, viva ainda, gente, por incrível que pareça, o HM já morreu e ela ainda está viva. E quais foram as consequências da cirurgia, né? Os ataques epiléticos, eles se tornaram controláveis, eles se controlaram, só que ele teve um déficit devastador de memória. Então, o HM, ele não conseguia formar memórias novas, ele não consolidava mais nada. A Brenda Milner, na época, ela concluiu aí, ó, que muito embora os pacientes com lesão no lobo temporal tivessem déficits profundos na memória, eles estavam aptos a aprender certas tarefas. Na realidade, não. Né? Então, ele só não perdeu a tarefa, as memórias procedurais. Né? E as memórias procedurais, elas estão localizadas em regiões bem diferentes ali do hipocampo, né? Então, ele continuou com as memórias antigas, ele ficou com memória até uns 10 anos antes da cirurgia, só que depois da cirurgia, ele não conseguiu formar nenhuma memória nova. Então, a Brenda Milner aqui, há pouco tempo, isso aí foi acho que uns 2 anos atrás, ela recebendo lá um certificado, né, da comunidade científica, porque ela passou a estudar o HM ele se tornou um objeto de estudo para ela. Então, todas as reações, todos os comportamentos do HM, né, a Brenda Milner publicava um paper, né, e o Scoville publicava qualquer coisa que acontecesse com ele, eles publicavam um paper na ciência. Aqui no Brasil, em 2012, não sei se vocês lembram desse caso, nós tivemos também um caso muito parecido com o Phineas Cage, ó. Foi esse rapaz aqui, ó. Então, ele foi um operário, que ele trabalhava numa construção civil, e eles estavam construindo um prédio, e um colega, ele deixou cair lá do 5º andar um vergalhão. Esse rapaz, ele tava com capacete, né? Mas o vergalhão, na velocidade que veio de cima para baixo, ele conseguiu romper o capacete, ó. E quase, né? Então, um pouquinho diferente do Phineas Cage, que o Phineas Cage pegou aqui pelo lado, ó. O do Phineas Cage, ele veio de baixo para cima, o dele veio de cima para baixo. E ele teve esse operário, né? Ele teve o RG, na realidade hoje a gente sabe que é Ronaldo Gonçalves. Ele teve um caso, ele teve a cabeça transpassada pelo vergalhão, né? E esse caso ele ganhou uma repercussão mundial, tá? Então, apareceu no Jornal Nacional, ele consciente falando, quase igual como se lá no Phineas Cage, né? Ele não perdeu o olho como o Phineas Cage aconteceu no Phineas Cage, com o Phineas Cage, mas é um cara que está sendo até hoje. Quem que está estudando ele, né? 2 grandes the bests aí da neurociência brasileira, que é o Antônio Damasio e o Miguel Nicoleles, né? Então, eles disputam muito o caso desse rapaz, né? Então, tem vários. O Antônio Damasio, esse livro aqui, O Erro de Descartes, é maravilhoso. E esse, né? Tem todos os dois aqui, ó. E esse, Muito Além do Nosso Eu, que é do Miguel Nicoleles, tratam de casos clínicos relacionados a problemas
né? Tá? Relembrando aí, a estrutura envolvida no processo de memória é a formação hipocampal. Então, o HM ele perdeu o hipocampo, né? E por isso que ele não formou mais memórias novas. Esse rapaz agora, ele tá tendo, né, esse nosso brasileiro, ele tá tendo, assim, problemas muito parecidos com o comportamento do Phineas Cage lá. Então, por isso que o pessoal tá dando ele gradativamente, tá? Então, aqui só mostrando o hipocampo, né? Toda essa região aqui, ó, do hipocampo, formação hipocampal, né? E o córtex entorrinal, eles são super importantes no processo de memória. Outra curiosidade com relação ao processo de memória, a gente tem 2 hipocampos, né? Só que eles têm processos cognitivos, eles estão envolvidos em processos cognitivos distintos. O hipocampo direito, ele está muito relacionado com a representação espacial. Geralmente é o primeiro a estrutura do sistema nervoso central, que ela é perdida quando inicia o processo da doença de Alzheimer. E o hipocampo esquerdo, ele está muito relacionado com memórias de palavras, de pessoas e objetos também. Né? Lógico, né? O paciente com Alzheimer, ele também, o hipocampo esquerdo, ele também vai sofrer esse processo de neurodegeneração. Mas assim, ó, gente, quando vocês estudarem o Alzheimer, né? A primeira memória que o paciente com Alzheimer ele perde é a memória espacial. É aquele paciente que ele sai de casa, ele viveu ali naquele bairro durante anos e anos e anos, e ele sai de casa e ele não sabe mais voltar. Então, ele não consegue mais se localizar no espaço, né? E posteriormente, óbvio, né, o paciente com Alzheimer ele vai perdendo tanto as memórias recentes quanto as memórias antigas, né? Então, lembrando que as memórias elas se localizam em regiões distintas do sistema nervoso central. Outra estrutura que também está muito relacionada com a memória é a amígdala. A gente já viu a amígdala lá, é uma estrutura do hipocampo, do sistema límbico, juntamente aqui com o hipocampo. Ela está muito próxima, né? Então, coisas que mexem com as nossas emoções, elas são relacionadas com a memória. E assim, para terminando já essa segunda partezinha, nós temos várias síndromes que afetam a memória. Então, nós temos a síndrome de Alzheimer, a gente vai ver também na forma aqui de vídeo, né? A doença de Korsakoff, é muito comum também o paciente que tem depressão ter déficit de memória. É muito comum o paciente que tem Parkinson também desenvolver déficit de memória, né? Doença de Pick, demência vascular, a doença de Wilson, Coreia de Huntington. Então, tem várias condições relacionadas ao sistema nervoso central e geralmente processos neurodegenerativos que afetam a memória, né? Então, a memória ela pode ser, a perda da memória ela pode ser sintoma desse tipo, né, de doença. O que a gente vai estudar é a doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, né? E ela vai ser o nosso vídeo 3 aqui, né? Eu disse que era em vídeo 2, mas na realidade eu vou diminuir, eu vou selecionar, né? Em várias etapas aí o aprendizado de vocês, para não ficar uma coisa muito cansativa, que eu não estou conseguindo falar durante muito tempo, ok? Então, no próximo vídeo a gente já volta, né, com as doenças neurodegenerativas e a gente vai trabalhar com a doença de Alzheimer. Até breve.